Nossa, que luta! Deus do céu. Estão me ouvindo? Obrigada, Iane. Então, vamos lá. Vou finalizar aqui, tá? Luiz, está me ouvindo? Lucas, Iane já deu um joinha dizendo que sim. Tudo tranquilo? Já. Tá, show. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão arterial pelo Ministério da Saúde. Vou olhar se estava gravando. Pelo Ministério da Saúde é recomendado 120 por 80, tá? Só que esse padrão vai mudar, né, por conta da... É como se fosse o quadro de epidemiologia, né, quadro epidemiológico. Então, tem muitas pessoas, né, se sentindo bem com a pressão 130 por 90 mmHg. Então, o Ministério da Saúde, né, só não foi nada aprovado, acredito que esse ano, né, não será possível, justamente por conta disso, né, por conta do Covid, essa pandemia toda. Mas, para frente, né, o valor normal de uma pressão seria aí 130 por 90, tá? Mas, a princípio, até o momento, até a data de hoje, ainda continua 120 por 80. Isso é o que o Ministério da Saúde, ele determina. A pressão que o sangue exerce contra as paredes dos vasos durante a circulação sanguínea depende da força da contração do coração, quantidade de sangue, né, circulante e a resistência da parede dos vasos. Lembrando que nós temos duas, né, que é a sístole e a diástole. A sístole é sempre aquela que é a batida mais forte, né, ou a batida mais alta, é o que ela vai dar um valor mais alto, né? 120, 110, 130, 140, 200 e alguma coisa que foi a do Luiz. E a diástole vai ser sempre o quê? A mais baixa. A diástole vai ser aquela, né, que a gente considera como a última batida da sístole, tá? Se a gente tivesse em sala de aula, eu poderia mostrar para vocês na prática perfeitamente como funciona, mas infelizmente não tem como. Mas se vocês tiverem a curiosidade, para poder estar se verificando a pressão arterial, precisa ir na direção, né, do braço, que é lá na braquial, que é o oposto. A braquial, sempre com o indicador e o médio, vocês vão sentirem. Algumas pessoas, né, a gente precisa pressionar um pouquinho para poder sentir os batimentos aí da pressão arterial, tá? No caso da braquial. Outras você já consegue sentir tranquilamente. É só vir do lado oposto, ó. Eu tenho a radial, tá? E a gente vai lá pro lado oposto e a gente consegue sentir. É só pressionar um pouquinho. Nós temos, né, 4 tipos de pressão. Então, nós temos a pressão hipertensão, nós temos a hipotensão, pressão convergente, a pressão divergente, claro, e também a normotensão, né, que é a pressão normal. Peraí. Irmão, eu estou dando aula, eu não posso falar agora. Então, o que acontece? A hipertensão é aquela pressão que a gente acaba tendo se um pico mais elevado, acima de 120 a pressão ela vai ser alta. A hipotensão, né, pode ser 10, 11, então o que vai depender vai ser, né, do... Gente, eu só atender meu irmão aqui. Puta que pariu. Oi, irmão. Não entendi. Não, tá com o Jorge. É o quê? É na Guaxupé, Ju, aqui perto. É na Guaxupé. Tá bom, irmão, falo contigo daqui a pouco. Eles chegaram bem, tá? Tchau. Então, o que acontece? A pressão, né, que é a hipotensão. Então, pelo Ministério da Saúde, eu tenho a pressão normal, que é 120 por 80. Hipotensão é quando ela está abaixo de 120, então a gente pode considerar ela como 110. E a hipertensão é quando a gente considera ela acima de 130, né? Ou 13, tá? Então a gente acaba classificando desta forma. Normotensão é a pressão normal, né? Até o momento, 120 por 80.
Já a minha pressão convergente é quando a minha sístole e a minha diástole, ela se aproxima. Já a minha pressão divergente é quando a sístole e a minha diástole, elas estão muito distantes uma da outra. Então, a pressão convergente, 120 por 100. Então, elas estão muito próximas uma da outra. Já a pressão divergente, quando a sístole e a diástole, elas acabam o quê? Se afastando, 120 aí por 60 mmHg. Quais são os fatores que podem alterar, né, esse pico aí hipertensivo ou não? Então, a gente tem ansiedade, medo, dor, estresse emocional, hormônio durante a gestação, né, porque acaba se aumentando muito o hormônio, sono em repouso, tá? E utilização aí de drogas, tá bom? Alguma dúvida? Sim, não, talvez. Se o Luiz estiver falando, eu não estou ouvindo. Tranquilo, professor. Tranquilo? Pode seguir. Para poder estar se verificando, né, a pressão, é importante colocar o paciente sempre confortável, tá? Ele pode ficar deitado, ele pode ficar, né, sentado, sem problema nenhum. Só é importante que esse paciente ele precise se manter em repouso antes de estar verificando a pressão, né? Se ele fez algum esforço, né, alguma atividade, precisa se esperar pelo menos 15 minutos para esses batimentos cardíacos voltarem ao normal, tá? A técnica que eu não vou cobrar vocês, tá? Agora eu posso perguntar algo relacionado aos sinais vitais, quais são eles? Temperatura, pulso, expiração. A gente entra aí com uma escala de dor ou até mesmo a pressão arterial. Esses são os sinais vitais que compõem, né, os sinais vitais, tá bom? Dor, já falei lá no início, então isso a gente pula. É esse aqui que eu falei, ó, a carinha de Eva, tá? Então, ó, de 0 a 2, como que apresenta esse paciente? De 3 a 4, né? Chega até no moderado aí no 5, e assim a gente vai sinalizando. Quando o paciente está sentindo realmente muita dor, ele acaba ficando muito enrugado, né? Acaba franzindo realmente, que assim, então a gente consegue identificar que esse paciente está sentindo bastante dor. Os neonatos, a gente também avalia desta forma. Apesar de eles estarem sedados, eles acabam sentindo dores também, tá? Vias de administração de medicamentos, vocês quase não vão estar utilizando, a não ser quem for fazer aí o contraste, né? Que vai pegar um acesso venoso periférico, tá? Mas quais são as vias de administração de medicamentos? A gente tem a via oral, boca mesmo, que são as soluções, tá? Até mesmo comprimido. Sublingual, que é debaixo da língua, para quem faz pico hipertensivo. Então, a absorção do sublingual ele é muito mais rápido. Alguém sabe dizer por quê? Coloca um comprimidinho debaixo da língua, para poder abaixar mais rápido. Alguém sabe por quê? Absorve mais rápido. Mas por quê, Luiz? Aí eu não sei. Por causa da saliva que é produzida? Não. Debaixo da nossa língua, né, a nossa mucosa, né, em si, ela é muito vascularizada. Por isso que a absorção ela é muito mais rápida. Então, por ser muito mais vascularizada, vocês podem perceber, qualquer coisinha machuca ou começa a sangrar, tem um sangramento intenso. Então, se vocês levantarem a língua, vocês vão ver um montão de vasinhos. Então, ela é vascularizada. Então, por isso que a absorção ela é muito mais rápida. E o médico, quando chega na emergência, né, quando o paciente ele tem esse pico hipertensivo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Coloca o remédio debaixo da língua. Quando você acaba introduzindo ele por via oral, ele vai cair diretamente aonde? No estômago. Então, a absorção ela vai ser um pouco mais lenta. Já sublingual, né, a absorção ela é mais rápida, tá? Retal, né? Pode ser aí uma lavagem intestinal, ou pode ser realmente alguma medicação via retal, né? Que são os supositórios. Vaginal, tem os cremes, né? Tem aí também as bolinhas, né? Que tem aí o diz. Nasal é colocado, né? Aqueles sprays. O que está faltando aqui para a gente seria também aí inalatória. A inalatória ela é diferente da nasal. Nasal é quando eu introduzo algum líquido. Inalatória é quando a gente faz o uso de nebulizadores, tá? A gente coloca aí como inalatória.
ocular, tá? E auricular. Ocular, a gente tem as medicações, né, do olho, tá? As pomadas, colírias, mas se tiver meningite, não, gente, qualquer nome. Conjuntivite, toda vez que eu falar conjuntivite, eu falo meningite, né? Então, tem por conta disso, auricular, né, que são as dores de ouvido aí, as otites da vida. Aqui, ó, respiratório e inalatório. Então, nasal e inalatório é diferente. Nasal, né, para quem é viciado aí, né, o soro, aquelas coisas todas, tá? Inalatória são aquelas nebulizações que são utilizadas. Tópico é quando se tem aquelas escoriações, que são os arranhões. Você ralou, né? A gente que é da área, a gente acaba utilizando como escoriações, tá? Injetáveis, né? Isso aí pode ser relacionado a vocês, que nós temos a intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Para a gente é conhecido como as vias parenterais. Vocês muitas das vezes vão estar fazendo aí a intravenosa ou a endovenosa quando vocês fazem aí o contraste. Né, no caso, vão para essa área. Se tivesse em sala de aula, eu iria ensinar vocês tranquilamente como é que se pega um acesso venoso, tá? Mas, infelizmente, não tem como, né? Deixar para a próxima, quando vocês voltarem, a gente faz uma práticazinha aí sem problema nenhum, tá? Outras utilidades só podem ser especialista, né? Que é intraarterial, intraóssea, intrapeitoral, intrapleural e intratorácico. Isso aí são as especialidades que são feitas para poder fazer uma punção aí, tá? Roteiro de administração de medicamentos. Então, é importante, antes da administração do medicamento, perguntar se o paciente ele é alérgico, né? Quem foi que prescreveu, né, aquelas medicações, por que está utilizando esses medicamentos. Então, é necessário que antes de vocês administrarem qualquer tipo de medicamento, vocês precisam certificar-se, tá? Via certa, medicamento certo, dosagem certa. Levem para a vida. Nunca façam medicação, né, que vocês não tenham certeza de que realmente seja, ou se vocês têm dúvida, vou ser sincera, do colega que reconstituiu a medicação, tá? Medicação direto na veia do paciente leva-se ao óbito. Corrente sanguínea, então, vai matar instantaneamente. Então, muito cuidado, né, com as administrações de medicamentos, tá? Então, a gente precisa tomar, né, cuidado quando a gente vai administrar medicamentos no paciente, tá? Que informações deve ser dada pela enfermagem em relação ao feito desses medicamentos? Né? Tanto o médico, né, quanto a enfermagem, a gente precisa saber o efeito adverso. Vocês que irão manipular também precisam saber o efeito adverso das medicações e comunicar, né, os familiares, que muitas das vezes ele vai sair meio groguezinho, tá? Então, precisa sinalizar, precisa orientar os familiares. Como devem ser administrados os medicamentos, né? Qual via de administração de medicamentos? Intradérmica, subcutânea, endovenosa ou intravenosa. Endovenosa e intravenosa é a mesma coisa, tá? Alguns dos medicamentos exigem alguns cuidados especiais na administração. O que seria isso? Algumas medicações, elas são fotossensíveis. Elas não podem ser administradas de qualquer forma. Então, quando ela entra em contato com a luz, ela perde sua estabilidade. Então, essas medicações, elas precisam ser de frasco escuro, tá? Por onde passar a medicação, que são aquele equipo, ele também precisa ali, ter aquela proteção, tá? Aqui é só uma colinha para vocês verem, né? Algumas medicações, né? E os locais que são administrados. Eu tenho a intradérmica, né? Que seringa eu utilizo, algumas agulhas que são utilizadas, né? Como tem que ficar o bisel. Vocês sabem o que é bisel? Até para vocês, se vocês forem administrar receberem alguma administração de medicamento, para vocês saberem. Sim? Não? O que é bisel? Por que dói quando é administrada a medicação? Será que é por conta do bisel? Gente, deixa eu falar sozinha, não. Nem a Yane botou ali um joinha. Lucas? Eu vou demorar a responder, porque meu telefone acabou a bateria e tá no carregador, então... Tá. Eu tô vendo pela televisão, para me responder eu tenho que ir lá no telefone. Ah, tá bom. O bisel, não tem aquela pontinha da agulha?
Isso se chama bisel, aquele cortezinho, porque eu não tenho nenhuma aqui. Ah, tá. Onde sai o esqueminha, né? Aquilo ali se chama bisel. Toda vez que for administrar alguma medicação no paciente, tanto intramuscular ou subcutânea, a intradérmica é diferente, esse bisel ele precisa ficar voltado, bisel, tá? Profissional. Ele precisa ficar voltado para a gente. Então, vou fazer uma medicação intramuscular, deltoide do paciente, tá? Vou pressionar e vou administrar. As fibras musculares, elas são assim, ó, certo? Então, elas são dessa forma. Quando você introduz a agulha, né, o bisel lateralizado, você vai estar passando no meio das fibras musculares. É onde o paciente ele vai relatar assim para você: a sua mão é levinha, eu quase não senti dor. A última vez que eu tomei uma injeção, a menina quase que arrancou meu braço. Por quê? Ela provavelmente entrou com o bisel voltado para baixo ou voltado para cima. Se as fibras musculares elas são todas em pezinhas, quando você faz dessa forma, você acaba rasgando as fibras musculares, né, cortando, e é por isso que o paciente ele sente muita dor, tá? A intradérmica já é diferente, né? A intradérmica a gente pode colocar como aí a BCG. O bisel ele realmente fica voltado para o nosso lado também, mas porém precisa se formar uma pápula. Quando se realiza o teste do PPD, é que o bisel ele fica voltado para cima. Esse teste de PPD é para poder descobrir se o paciente ele é alérgico, né? Conforme ele faz muito processo alérgico, então ali ele faz o teste de PPD para ele poder ver que tipo, né, de medicamentos ou alimentos que ele é alérgico, tá? Subcutânea é a mesma coisa da intramuscular, Fiz muito esse exame aí. A PPD? PPD, porra, tosse dói demais. O líquidozinho dói muito. Queima. Eu era moleque, eu lembro que eu ia para Teresópolis com a minha mãe, quando falava assim, a fazer PPD, eu já começava a chorar. Antes de... Nossa, horrível. O líquido incomoda demais. Lembrando que a intradérmica ela só vai pegar a primeira camada da pele, que se chama epiderme. A subcutânea, ela vai pegar, né, aí a epiderme e a derme. Já a intramuscular, né, ela vai pegar a epiderme, derme e tecido súbico e músculo, tá? Porque é intramuscular, então ela acaba pegando músculo. E a intravenosa, né, ela é realizada num ângulo de 15 a 10, mas porém ela também é superficial e ela acaba pegando aí os vasos, né, que são as veias que são administradas as medicações, tá? Central de material de esterilização, eles falam um pouco porque são os materiais que vocês acabam utilizando. Lembrando que o centro cirúrgico ele é um setor unifuncional, tá? Uma unidade aí unifuncional. Lembrando, né, que de apoio tem o técnico responsável pelo processamento, né? Então, quem atua lá é o técnico de enfermagem, tá? Esses materiais eles precisam ser muito bem esterilizados, que é através da autoclave, onde ela faz a eliminação, né, a destruição dos micro-organismos, né, que são os esporos, patogênios, né? Então, é ele que faz aí a eliminação, a destruição. É o único que, quando a gente pode, né, as pinças, elas entram em contato na cavidade do paciente e para o outro paciente estar utilizando a mesma pinça, ela precisa sofrer esse processo de esterilização. Central de material de esterilização, eu vou sempre sinalizar, ele é o coração do centro cirúrgico. Se os materiais eles não forem, né, preparados, esterilizados, armazenados de forma correta, pode trazer danos para o paciente. Consequentemente, né, se os familiares desconfiarem que é algo relacionado ao instrumental cirúrgico, eles entram com processo, ainda mais em rede privada, tá? Então, central de material de esterilização é o coração do centro cirúrgico. A estrutura física é o principal e princípio, né, que permite o fluxo unidirecional. Esse unidirecional é assim, ó, aonde passa materiais sujo, não passa material estéril. Então, entra por uma porta os materiais contaminados e sai pela outra porta os materiais esterilizados, tá?
Processo básico de central de material de esterilização é a inspeção. Gente, isso aqui eu vou pensar que isso aqui não serve para vocês, não. Vocês só precisam saber que quando vocês pegarem algum tipo de pinça, algum de material que vocês forem realizar, precisa estar com material esterilizado. Isso aqui mais é para técnico, tá? Só por curiosidade mesmo, posso passar tranquilamente. Isso aqui, ó, o que eu estou passando, vocês podem passar também, tá? Não vai cair para vocês. Acho que foi. Ah, isso aqui é uma autoclave, tá? Prestem atenção. Isso aqui se chama fita de autoclave. Então, quando vocês pegarem lá os materiais, vai estar, né, no grau cirúrgico. Grau cirúrgico é isso aqui. Então, as pinças, elas vão estar dentro desse grau cirúrgico. Esse grau cirúrgico, ele muda de cor. Aqui embaixo, ele pode ser meio rosinha. E quando ele sofre o processo, né, de aumento de temperatura, eles acabam mudando de cor. Quando é colocado uma vez na autoclave, tá? Isso aqui se chama fita de autoclave, ela sofre o mesmo processo que o grau cirúrgico, mas tanto o grau cirúrgico quanto a fita de autoclave, eles não são fidedignos para saber que os materiais eles sofreram realmente o processo de esterilização corretamente. O que vai me dizer que o meu material ele sofreu o processo de esterilização corretamente e que é fidedigno e que vocês podem estar utilizando, né, sem problema nenhum, é o Boidic, que é isso aqui. Esse Boidic, ele é um montão dessas folhinhas, que ela é assim, ó, amareladinha, aonde ela é colocada uma em cima da outra e no meio das compressas, são colocados dentro da autoclave e ela precisa sair assim, ó, toda roxinha, sem falha e sem estar escuro. Então, se vocês perceberem, essa fileirinha de baixo aqui são todas incorretas. Então, ela precisa sair assim, ó, bem roxinha, bem limpidazinha mesmo. São todas as curvinhas, todas esterilizadas. E o outro é conhecido como integrador químico. Ele fica amarelinho. Quando ele sofre o processo de esterilização, ele fica roxinho. Qualquer material que entre em contato com a cavidade do paciente, esse material, que são as pinças, precisa sofrer o processo de esterilização para poder estar se utilizando de novo em outro paciente. Ponto. Só que para você utilizar essas pinças em outro paciente, vocês precisam encontrar o Boidic ou o integrador químico, a gente diz que é virado, tá? Ó, virou a cor, estava amarelo e ele foi para pretinho, tá? E é isso. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estou de boa, professor. Tá de boa? O Luiz deve estar cheio de dúvida aí. Fala, Luiz. Acho que ele não... Ele Estou vai demorar. longe do telefone. Ele está longe do telefone que ele falou. Gente, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Juro para vocês. Eu acho que eu tentei fazer o máximo, né? Apesar de estar pegando radiologia. A enfermagem, para mim, eu já conheço os alunos lá há 300 anos, apesar de ter, né, diversos alunos. Mas para mim aqui foi uma novidade, né? Pegar esse número bem reduzido mesmo de aluno. Mas Luiz, Fernando, a mesma Yane, né? Através do chat, ela participou também e eu gostei, tá? Assim, eu não vou falar para vocês que eu vou voltar, porque eu não vou voltar, porque é só essa matéria mesmo de fundamentos de enfermagem, né? Que são os enfermeiros que acabam lecionando para vocês e outros acabam ficando para outros professores, tá bom? É só essa passadinha mesmo rápida aqui com vocês e eu não volto literalmente não, porque a enfermagem ela só dá mesmo, a enfermeira no caso, né? Ela só leciona este conteúdo para vocês, tá bom? Poxa, agora que a gente estava gostando de você. Pode continuar gostando, não tem problema nenhum, não, Lucas. Ah, entendeu? agora acabou. Mas agora só que acabou, tá? Tá bom, então.
E é isso. Foi um prazer conhecê-lo vocês. Então, sexta-feira a Mas gente... você está despedindo porque sexta-feira você vai estar com a gente? Então, mas eu Não, ia falar ela isso, só vai Luiz. tacar a prova e vai embora, só. Ela não vai querer saber, não. Vou fazer a revisão, né? A gente faz a revisão sem problema nenhum, tá? E depois a prova e acabou, né? Eu só entrei e saí na vida de vocês assim como se fosse um flash. Pois é. Ela vai mandar a prova pra gente, inclusive, lá no Papo Furado. Vai estar bebendo horrores e mandando a bomba pra gente. Não, esse final de semana não. Podem ficar tranquilos. Não tem nem como fazer uma live de lá, né? Ah, tem Wi-Fi lá, com certeza. Não. Essas coisas não. Essas coisas eu fico realmente em casa. Tá bom, crianças? Crianças não, né? Chamado falar com o pessoal da enfermagem. Valeu. E é isso. Obrigado pelo crianças. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e em pé. Tá bom? Valeu. Ó, Até pega sexta. leve sexta, hein? Vou ficar rezando a semana toda. Então, vai depender do seu celular. Se o celular for leve, vai dar para fazer a prova tranquilamente. Agora, se ele for pesado, aí vai ser difícil. É só segurar, ó. Segurar o telefone, forte, tá lá, ó. Mandou a metáfora. Entendeu? Não esqueçam, gente, coloquem o nome de vocês, coloquem o endereço eletrônico, né, que é o e-mail, tudo direitinho, para vocês terem um retorno, tá? Acho que na sexta-feira mesmo eu libero para vocês o resultado, tá? Tá bom. Show Então, do milhão. em pé. Então, já estamos liberados? Estão liberados. Então agora quem vai tomar umazinha vai ser eu. Vai lá, aproveita, Luiz. Um abraço, beijo para todos. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada. Valeu. Tchau. Bom final de semana, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau.